Eu sempre fui fascinado por true crime, principalmente aqueles que abalam a sociedade de tal forma que parecem saídos diretamente de um roteiro de cinema. Um desses casos, como todo mundo tá sabendo, é o dos irmãos Menendez, o Lyle e o Eric, que chocou os Estados Unidos no final dos anos 80 e início dos anos 90. O caso foi tão marcante que mais de 3 décadas depois, ele ainda desperta curiosidade, discussões e agora ganhou uma nova série na Netflix que está fazendo enorme sucesso. A série chamada Monstros, Irmãos Menendez, Assassino dos Pais, é esse título longo mesmo, tá? Estreou na última quinta-feira, 19 de setembro, e tem um elenco de peso. O Javier Bardem, um dos maiores atores da atualidade, assume aqui o papel do pai, o José Menendez, né? O José Menendez. Já a mãe, Kitty Menendez, ela é interpretada pela Chloe Sevigny, que brilhou recentemente em Boneca Russa e também já foi indicada ao Oscar por Meninos Não Choram, lá no final dos anos 90. Fez o clipe da Charlie. Fez o clipe da Charlie também recentemente. Os irmãos são vividos por Cooper Koch e Alexander Chaves, né? Nicholas Alexander Chaves, que eles são estrelas em ascensão. A expectativa em torno dessa série era bem grande, especialmente porque o caso em si é repleto de mistérios e nuances que fazem com que ele continue sendo discutido até hoje. A série é fantástica, merece ser vista. No entanto, você sabe o que aconteceu com os irmãos Menendez depois dos eventos mostrados quando a série terminou? Pois então, a Netflix vai lançar em breve, foi anunciado, né, recentemente inclusive, que ela vai lançar um documentário sobre os irmãos com o ponto de vista deles sobre esse caso, além de entrevistas inéditas e atuais com os dois. A gente aqui já adianta nesse vídeo o que aconteceu com eles depois dos eventos mostrados nessa série. De acordo com uma reportagem da Forbes, né, que saiu recentemente, o Lyle e o Eric Menendez foram sentenciados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional em 1996. Desde então, eles passaram boa parte da vida em presídios de segurança máxima na Califórnia, sendo inicialmente separados em diferentes unidades. Durante mais de 20 anos, os irmãos não tiveram nenhum contato físico, eles não se encontraram, não se viram, sendo mantidos, portanto, em prisões distintas. Esse isolamento pesou sobre eles, uma vez que a relação deles sempre foi descrita como extremamente próxima, marcada inclusive pelo trauma e pela dor que eles compartilhavam. Foi apenas em 2018, após muitos pedidos de transferência, que os dois irmãos realmente foram reunidos, né? Finalmente. Eles foram colocados na mesma unidade na Harry J. Donovan Correctional Facility, em San Diego. Quando eles se viram pela primeira vez em mais de 2 décadas, eles não conseguiram conter as lágrimas, segundo as reportagens da época. De acordo, inclusive, com relatos de testemunhas, os irmãos se abraçaram e choraram em silêncio por vários minutos. Esse momento, que foi provavelmente muito tocante, marcou uma mudança significativa em suas vidas na prisão, trazendo um alívio emocional após anos de separação forçada. Mas essa história, que parecia ter sido encerrada nos tribunais lá nos anos 90, ganhou um novo capítulo bem recentemente. Em 2023, novas evidências emergiram e podem reabrir esse caso. Uma dessas evidências, inclusive, é uma carta escrita pelo Eric Menendez para o seu primo, o Andy Cannell, em 1988, poucos meses antes dos assassinatos. Na carta, o Eric descreve o medo que ele sentia do pai e falava que estava sendo abusado por ele. Ele menciona que evitava ficar perto do pai e ficava acordado a noite inteira com medo de que algo acontecesse. Essa carta, que nunca foi considerada no julgamento original, agora está sendo vista como uma peça fundamental para entender o estado mental dos irmãos na época do crime. Além disso, outra revelação chocante veio à tona recentemente. O Roy Rosselló, integrante da banda Menudo, alegou que também foi abusado pelo José Menendez. O Rosselló afirma que quando ele era adolescente, quando ele estava na banda, ele foi convidado para a casa dos Menendez, onde o José o teria violentado. Essa alegação reforça a narrativa dos irmãos de que o pai era realmente um abusador, algo que o Lyle e o Eric sempre alegaram como sendo um dos principais motivos para cometer os assassinatos, né, o assassinato dos pais. Com essas novas evidências que estão chegando agora, né, depois de tantos anos, os advogados dos irmãos Menendez estão ainda lutando para conseguir reverter essa decisão, né, a prisão perpétua deles, e conseguir também uma revisão do caso. O advogado de defesa, inclusive, deu uma entrevista recentemente falando que acredita que essas informações podem finalmente levar a um novo julgamento.
A carta de Eric e o depoimento de Rosselló não só corroboram as alegações de abuso dos irmãos, mas também colocam o comportamento do José Menendez sob uma nova perspectiva, algo que pode ser decisivo para que a justiça norte-americana possa reavaliar a condenação dos Menendez. O impacto dessas novas revelações não é pequeno. Quando o caso Menendez foi julgado nos anos 90, o foco principal da acusação era a ganância dos irmãos. Eles foram então retratados como jovens mimados que mataram os pais para ficar com a fortuna que naquela época era de mais de 14 milhões de dólares. No entanto, com essas novas evidências que estão surgindo, a defesa dos irmãos ganha força para argumentar que o verdadeiro motivo por trás dos assassinatos foi uma vida inteira de abusos, especialmente por parte do pai. O Rosselló, em suas declarações, disse que reconhece José Menendez como seu agressor e que espera que a verdade sobre o comportamento do empresário, e do patriarca do clã Menendez fosse revelada um dia. Para Eric Menendez, as alegações do Rosselló trazem uma mistura de tristeza e validação. Em uma ligação para o Robert Rand, jornalista que acompanha o caso há anos, o Eric expressou sua tristeza por saber que houve outra vítima, mas também disse que sempre acreditou que a verdade sobre seu pai viria à tona em algum momento, mesmo que de maneira dolorosa. Esse novo capítulo da história dos Menendez levanta algumas questões cruciais sobre os limites da justiça e como o abuso familiar pode moldar tragicamente o destino de uma pessoa. A narrativa de que os irmãos agiram por ganância é questionada cada vez mais, à medida que surgem novas evidências e também depoimentos sobre o comportamento abusivo do patriarca José Menendez. Ainda é cedo para dizer se essas novas revelações serão suficientes para conseguir um novo julgamento para os dois irmãos. A equipe de defesa recentemente entrou com uma petição de habeas corpus e o escritório do promotor do condado de Los Angeles está investigando todas as alegações apresentadas. Enquanto isso, os irmãos continuam cumprindo as suas penas na prisão de San Diego, onde eles pelo menos podem contar um com o outro para enfrentar os desafios da vida atrás das grades. A série da Netflix chega, portanto, em um momento oportuno, reacendendo o interesse público pelo caso e trazendo à tona novas discussões sobre abuso, sobre o trauma e sobre o sistema de justiça. O que parecia ser um caso encerrado há muito tempo pode, na verdade, estar apenas começando um novo capítulo. Se o sistema jurídico decidir, por exemplo, que as novas evidências são suficientes para garantir um novo julgamento para os dois, o destino dos irmãos Menendez pode mudar completamente e rapidamente. A história de Lyle e Eric Menendez faz a gente questionar até que ponto o trauma familiar pode levar alguém a cometer atos tão extremos. E enquanto eles aguardam por justiça, a pergunta que fica é: será que finalmente veremos os irmãos livres? Ou eles vão continuar pagando pelo crime que cometeram, independente do contexto em que tudo aconteceu? Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ajude os 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço para você, obrigado por ter chegado até aqui, esse fim do vídeo, e a gente se vê.